Boa tarde. Agora são 13 horas 10 minutos, dia 7 de julho de 2021. Coruja JF no bate-papo. Esse é o bate-papo 003. Nós iniciamos na segunda-feira. Ontem foi terça, hoje é quarta. Estamos dispostos a ter algum papo sobre os últimos acontecimentos no mundo. E o interessante é que nós estamos vivendo uma situação diferente a cada dia. Eu costumo dizer que exemplificar com a verdade, com a realidade, com os fatos, é muito bom, porque isso demonstra o que é, e não aquela questão se pode ser, ou que tem alguma coisa por trás daquilo, ou algum vem com uma teoria da conspiração, o outro apresenta daí a teoria da confirmação na prática, né? E o que nós temos visto nos bastidores, nos grupos, né? Porque todas as pessoas que têm grupos de redes sociais, todas as pessoas que têm grupos no WhatsApp, no Telegram, no Signal, todos que acompanham todas as plataformas, sabem que hoje nós vivemos mundos diferentes, né? Vocês têm vários mundos diferentes. É sobre isso que eu gostaria de falar. Quem acompanha tudo sabe o que está acontecendo. Quem só acompanha grupos sabe o que está acontecendo porque tem a curiosidade de acompanhar também televisão, jornais, livros. Livros lançados nos últimos 10 anos, principalmente. Mas a questão que eu estou colocando aqui é diferente um pouco. Todos nós estamos sabendo o que está acontecendo. Existe uma resistência muito grande por parte daqueles que governaram o país, de alguma forma, com alguma autoridade. Há uma resistência muito grande ao desenvolvimento do Brasil. E o papo hoje se resume em dois momentos. O primeiro momento é o que está acontecendo, né? Eu vou dar vários exemplos do que está acontecendo e depois nós vamos fazer uma análise do que vai acontecer no futuro, o que poderá resultar no futuro. Então, assim, algumas coisas que acontecem hoje, que estão pululando aí na mídia, que estão pululando nos grupos, é sobre o voto com contagem pública total, né? É o voto com contagem pública total dos votos apurados, impresso, para que ele possa ser auditado também, para que possa ser comparado com o eletrônico. E o eletrônico, não se esqueça, o eletrônico vai continuar, o voto continua sendo eletrônico, só vai ser impresso, vai cair numa urna lacrada. Você confere o teu voto e posteriormente pode ser contado publicamente alguma percentagem de urnas, zonas eleitorais, isso ninguém sabe ainda como vai acontecer. E também para guardar questão de demanda judicial. Conferir se realmente o voto que você fez eletrônico é o voto que foi impresso. Eu acho que só do voto já ser impresso e você conseguir ver em quem você votou, já é um grande adianto, né? Já dá um upgrade nessa urna de primeira geração que vai passar para a terceira geração, já que desde a década de 90 que nós estamos usando a mesma urna eletrônica e o mundo já mudou. Alemanha, Estados Unidos, vários países já mudaram e eles conseguem ter a aferição do que acontece. Então esse é o movimento que está sendo feito. Existe uma grande resistência por parte de muitos partidos, inclusive com a influência do próprio STF, reunindo com esses partidos, daí a revolta popular, porque o STF se tornou partidário das pessoas que não querem aferir o voto, não querem aplicar a lei que já existe, a Lei 10.408 de 2002, assinada por Fernando Henrique Cardoso, regulando o artigo 59 da lei anterior de 97, no seu parágrafo 4, dizendo que o voto teria que ser impresso e depois paulatinamente
Foi suprimido um artigo lá atrás pelo Lula a respeito do orçamento futuro para que isso fosse possível. Isso daí é o que está hoje na mídia. E eu faço questão de falar isso várias vezes para as pessoas saberem que já existe legislação que estão colocando agora um status constitucional para isso. Mas o que me chamou mais atenção, é que a grande mídia não coloca os índices de desenvolvimento que o Brasil está atingindo. A mídia não coloca, a grande mídia, né, não coloca as grandes obras que estão beneficiando o Nordeste. Não está colocando, a mídia não está colocando, a grande mídia não está observando que o Bolsonaro está conseguindo elevar o nosso país, está num patamar mais alto que muitos países desenvolvidos. Que a nossa inflação ela está sob controle, que nós temos um superávit da balança comercial recorde novamente, estamos batendo recordes, que as estatais estão dando lucros em todas elas, inclusive nos Correios, que sempre estava dando prejuízo. A Petrobras voltou a dar lucros. Nós estamos dentro de um patamar internacional de excelência, as pessoas estão querendo investir, as empresas de fora vêm para investir, nós estamos recebendo bilhões de dólares em investimentos, que o agronegócio está cada vez melhor, que a água está chegando em rincões do Nordeste, que era poeira, não tinha irrigação, e agora com a irrigação está tudo verdinho. Em vários lugares isso está ocorrendo. Então, esses fatos, eles não são noticiados, mas as pessoas que vivem nos locais, elas passam a confiar no governo, porque elas estão vendo a realidade. Essa é a realidade, vivida. Então, sobre o que eu estava falando aqui, sobre o voto. O voto é importante, você tem que saber quem é que vai ser eleito. Isso é muito importante, isso é um assunto importante. O outro fato importante é saber que o Brasil está se desenvolvendo mesmo em meio à pandemia, que tem 17 para 18 milhões de curados. É o país que está vacinando com melhor performance no mundo. Nós vamos ultrapassar os primeiros lugares daqui a pouco. Vamos ficar nos primeiros lugares. Nós estamos em terceiro, em quarto, há uma discussão sobre isso, mas vamos chegar a segundo, primeiro lugar em vacinados daqui a pouco. O nosso revés aqui é com a Coronavac, que quem tomou Coronavac, primeira e segunda dose, talvez tenha que tomar terceiro de um outro ainda. Então, essas questões que eu coloquei sobre o voto, aferição do voto, auditagem do voto, contagem pública do voto é muito importante. A segunda coisa, os fatos, a realidade, as pessoas estão vivendo isto. As pessoas não fazem espontaneamente as carreatas, as manifestações, as motociatas, agora tem as barqueatas, que vai ser em Angra dos Reis. Nós vamos ter barqueatas. Temos pessoas com moto, com bicicleta, com caminhão, com carros próprios. Cada um espontaneamente dando a sua contribuição nas manifestações. Tudo isso é um panorama hoje de meses de maio, junho e julho de 2021. Mas não podemos esquecer que esses fatos de hoje, eles geram outros. Obras, esqueci de falar, inúmeras obras que estavam inacabadas, que estavam para ser concluídas em 20, 30, 40, tinha uma obra que estava parada há 70 anos. Quase 70, 1952. Então essas obras estão sendo concluídas. E todo dia se entrega uma ponte, todo dia se entrega um trecho asfaltado. A parte ferroviária está sendo desenvolvida, portos, aeroportos. Porto de Vitória dando lucro, recebendo aporte de investidores. Então, assim, os Correios, a Embratel, tudo funcionando sem roubalheira, sem dar dinheiro para cabides de pessoas que governaram o país nessa sintonia do mal. E nós temos que interpretar o seguinte: os políticos jamais poderão agir de outra forma, porque o Bolsonaro ele colocou um divisor de águas em 2019, em 2020, em 2021. Ele colocou os divisores de água. Ele colocou assim, ó, a partir de agora o parâmetro, eu consigo provar que o parâmetro bom é esse aqui. Nós vamos lá e
colocamos um divisor, um parâmetro, uma referência. Nós não tínhamos essa referência antes, e agora nós temos a referência. Esta referência, qual que é? Qual que é esse parâmetro? Que consegue se governar com competência, sem roubar, sem fazer cabide de emprego, sem ter propina. E a verdade demora para aparecer, mas ela aparece. E a mentira deixa um rabo bem longo, depois você pisa nela, pisa no rabo, e a pessoa cai lá na frente. Não adianta. A verdade prevalece, mesmo que ela demore, que ela seja tardia, que ela seja em ritmo de lesma, de tartaruga, mas ela aparece. E a mentira vai se acumulando, vira verdade naquele momento, mas depois ela desaparece, passa a ser substituída pela verdade. As enquetes sobre voto impresso, o E-Cidadania é o único que está dando ali empate, os outros todos estão dando o voto impresso como sendo opção nacional. Às vezes até com 80% ou mais do que isto. Bom, de qualquer forma, as pessoas têm que se atentar ao seguinte: os políticos nunca mais, jamais terão outro parâmetro, porque esse parâmetro é um divisor de águas. Essas referências que Bolsonaro instituiu com a sua equipe é divisor de águas. As pessoas nunca mais vão querer saber de outro tipo de governo, porque experimentaram uma coisa nova. A água chegou no Nordeste, as pontes foram feitas, as estradas foram asfaltadas, a ajuda emergencial chegou nas pessoas, há uma vontade de dar liberdade para o povo em nível federal e, assim, nós sabemos quais são os políticos que quiseram fazer tudo errado e convencer que era o certo. Bom, e para encerrar, eu diria o seguinte, que os fatos futuros, os fatos de outubro, novembro, dezembro, os fatos de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ainda são fatos bem recentes. Vocês imaginam os fatos futuros, janeiro, fevereiro e março, muito bem, quando todos os índices já estiverem disponíveis. Esses fatos futuros vão marcar a decisão, não só do povo, mas vai marcar a decisão também dos políticos. Nunca mais políticos vão poder fazer outro tipo de política. Eu falei, peraí, a coisa era melhor do que eles falavam, porque os índices vão ter que aparecer. E vão aparecer em janeiro, em março, em abril do ano que vem. Janeiro, fevereiro, março, abril do ano que vem. Serão os fatos novos que vão influir no resultado da vontade popular. E as pessoas não vão votar quem for contra isso. O Bolsonaro conseguiu mudar o parâmetro do político. Mesmo aquele que quer ser contra ele vai ser obrigado a dar um freio, parar e raciocinar. Se eu for contra o que o povo quer, eu perco a eleição. Então, novas pessoas com mesmo caráter, mesma identidade, com o mesmo tipo com os filtros já havidos, com os filtros feitos, com os filtros que se farão, novas pessoas, novas lideranças vão mostrar que elas estão na mesma sintonia e trabalhando sem hipocrisia no mesmo sentido. Essas pessoas é que virão. Essas pessoas é que virão. Essas pessoas que serão as autoridades, essas pessoas é que farão o futuro. E dirão, olha, eu não posso mais ser aquele político era contra, porque deu resultado. Eu não posso ser contra o resultado positivo, porque se eu for contra o resultado positivo, estou indo contra o povo. Se eu for contra o Bolsonaro, estou indo contra o povo. Então vai ter essa consciência no próprio político. O próprio político vai falar assim, nossa, eu vou perder eleições, eu vou perder tudo que eu conquistei, porque eu estou indo contra e favoravelmente a uma mídia que só briga com o Bolsonaro porque perdeu também as suas boquinhas. Então o bate-papo Coruja JF 003, que é esse aqui que nós estamos agora, está dando-se um enfoque no voto, que o voto é importante, o político mudar de atitude, porque ele vê que não adianta resistir ao parâmetro novo instituído, e mesmo que esse relatório do voto impresso não seja o mais satisfatório, ele vai demonstrar o que o povo quer, e no futuro os fatos novos, final desse ano, início do ano que vem, vão ser decisivos para o resultado das eleições do ano que vem. Abraço do Coruja JF, até amanhã no mesmo horário.